irmão. Boa palestra. Gratidão, irmão. Om Shanti. Mais uma das coisas que eu percebi, sabe que interessante como tudo é perfeito e benéfico, né, pessoal? Porque eu estava aqui conversando e eu falei assim, gente, eu não me apresentei para esses meus amigos que vieram aqui na nossa sala. Então, olha, tudo está certo na nossa vida, não é mesmo? Então, meu nome é Nádia, né? Com certeza vocês já sabem, pelo próprio convite. Meu nome é Nádia de Castro e eu estou fazendo parte da equipe da Brahma Kumaris em Campinas, que eu já tinha compartilhado, mas profissionalmente eu desenvolvo um trabalho bem interessante que é na área de resiliência, desenvolvimento humano, em trazer para as pessoas essa resiliência que tem um pouco, ou tem tudo a ver com o nosso encontro. Mas bora lá para a gente poder estar passando todos os slides que eu planejei para vocês. Então eu vou compartilhar a tela. Então, como eu estava dizendo a vocês que todos nós estamos passando por muitos desafios. Alguns desafios materiais, alguns desafios por consequência de relacionamentos, outros desafios até mesmo no lado emocional. E com isso tudo, todos esses desafios que aconteceram mundialmente e repentinamente, faz com que nós venhamos a ter muitos pensamentos inúteis e muitos pensamentos negativos de mas por que aconteceu tudo isso? Mas como que eu vou conseguir trazer para o meu dia a dia aquilo que para mim estava no meu domínio, que estava nas minhas mãos? Como que isso vai se consertar? O que vai acontecer amanhã, gente? Então são tantas perguntas, tantos questionamentos, são tantos pensamentos inúteis e negativos que faz com que nós tenhamos escolhas do nosso cotidiano nos angustiando. Porque muitas dessas escolhas nem têm respostas. Muitas dessas escolhas se estão pauteadas nessa marionete do medo, né? Nessa marionete da angústia, da ansiedade, da insegurança. E mais do que isso, da marionete do qual experiência eu tenho na minha existência, né? No primeiro período da minha existência. Ou mesmo, como são as crenças limitantes que eu trouxe pelas próprias experiências e também posso ter trazido dos meus familiares, de situações que os meus ancestrais viveram e eu trouxe aquilo como uma verdade. Aí eu pergunto para vocês, fica complicado, não fica? Porque essas escolhas muitas vezes trazem para nós uma aflição, porque a gente não sabe como sair dessa. E às vezes nós nem estamos conscientes de que somos aqueles que está sendo manipulado por essa marionete. Então eu converso com vocês e digo, meus queridos, o que nós devemos fazer? Muitos de nós coloca para a gente a seguinte situação: não chame de destino as consequências de suas próprias escolhas. E o que eles fazem? Tira esse não e coloca, Nádia, é o meu destino, é a minha vida. Tudo isso é o quanto eu estou vivenciando, não tem como ser diferente. E aí as pessoas fazem o quê? Elas se vitimizam, elas começam a se lamentar,
elas começam a reclamar, elas começam a fazer várias coisas, achando que elas não têm direito sobre a sua vida. E por que elas não têm esse direito sobre as suas vidas? Porque elas não têm esse olhar de perceber que ela tem um controle. E qual é o controle que ela tem? Ela tem o controle de perceber os seus êxitos e também seus fracassos. E ao termos esses controles, e o controle emocional, o controle físico, o controle intelectual, o controle espiritual, nós temos vários controles, mas muitas vezes eles escapam das nossas mãos. E sabe por que eles escapam das nossas mãos? Porque falta em nós um olhar mais para dentro e perceber que sim, eu posso sim começar a cortar todos esses fios que me amarram, que me escravizam, que traz para mim uma sensação de ó vida, ó azar. Então, quando eu começo a perceber, e não só a perceber, pessoal, quando vem algo aqui dentro do meu coração e eu falo assim para mim mesma, Nádia, vamos aceitar? Mas como assim, né? Vem aquela rebeldia às vezes, vem aquela coisa meio de guerreira justiceira, né? Ou vem alguma coisa interna daquela adolescente. Não, como que eu vou aceitar tudo isso? Aí vem uma voz interna e fala assim, Nádia, e eu falo, vamos aceitar que você pode sim fazer escolhas que muitas vezes são escolhas que você nem dá para sair desse quadradinho que você está vivendo, que é fique em casa. Mas você pode fazer escolhas. E quais são essas escolhas que eu posso fazer? A primeira escolha que eu posso fazer é buscar. Buscar me entender. Buscar em me conhecer, querer, mas sabe o que é querer? Querer deixar de ficar no julgamento, querer deixar de ficar nas críticas, querer deixar o externo, mas olhar para dentro e descobrir que além daquilo que eu só estou lá apontando, tem algo muito especial em mim. Então, todas as pessoas dizem que a nossa evolução espiritual, nosso êxito, nossa ascensão nas nossas vidas ou nas nossas histórias está no autoconhecimento. E aí eu digo, que autoconhecimento é esse que eu preciso ter? Então, o autoconhecimento que eu preciso ter não está ainda no autoconhecimento voltado para o campo da existência da eternidade do meu ser, mas sim no campo do personagem que eu estou vivenciando no palco da vida. Porque se eu não conhecer quais são os mecanismos que a Nádia, como um personagem, né? Porque a Nádia, ela tem vários papéis. Ela tem o papel de estar aqui no papel de coordenação da Brahma Kumaris em Campinas. Ela tem o papel de ser filha da Dona Dalva. Ela tem o papel de ser mãe da Aline, a avó dos seus netos, do Eduardo e do Pietro. Ela tem vários papéis no palco da vida. E esses papéis influenciam demais, muitas vezes, as escolhas que eu quero ter.
ou melhor, as escolhas que eu quero dar para o mundo, nos papéis. Mas tem tantos pontos de interrogação, tem tantos pontos de interrogação, tem tantos pontos de interrogação. Estou tão presa na marionete das crenças, presa na marionete das memórias, dos traumas da minha infância. E aí eu falo assim, chega de ficar nessa situação, chega. E o que eu quero? Eu quero perceber quem eu estou sendo. E para isso eu convido vocês também a olhar isso. A olhar esses pontos fortes e esses pontos a serem melhorados. Vocês podem estar pensando, mas pontos a serem melhorados, Nádia? Sim, porque uma das coisas que eu não falo nem para mim, e também não falo nem para outras pessoas dos quais eu faço esse trabalho de desenvolvimento humano, que nós temos coisas negativas, que nós temos defeitos. Não! Nós temos pontos a serem melhorados. Então, quando eu começo a perceber quais são os meus pontos fortes, né? Quais são esses pontos fortes principais? Quais são as minhas forças, qualidades, virtudes ou talentos? E é esse que eu tenho que segurar. Porque eu só vou conseguir ter boas escolhas quando eu começo a perceber que eu tenho pontos muito fortes e principais. As fraquezas, sim, tenho. Seria muito arrogante da minha parte eu dizer que eu não tenho pontos a serem melhorados, né? Pontos principais de fraquezas relacionados aos defeitos ou às dificuldades. Mas nesse momento, pessoal, eu preciso pegar um limão e fazer uma linda e deliciosa limonada, que é olhar as oportunidades que eu tenho. Que oportunidades existem para que eu possa aproveitar essas forças e alcançar os meus objetivos? Quais são as oportunidades? A partir do momento que eu olho as oportunidades e não vejo as ameaças. Sim, nós não vamos ficar ignorantes que temos, sim, algumas ameaças, algumas. Muitas vezes a gente torna muito mais a nossa vida com ameaças, com problemas, com dificuldades externas, mas no fundo, são uma percepção, um ponto de vista, de um olhar pelas minhas fraquezas. Então, quando eu vejo uma quantidade enorme de pontos de interrogações na minha tela mental e vejo que aquilo é impossível passar aquele terreno daqueles pontos de interrogações, é impossível andar como eu quero, é porque eu estou vivendo uma falsa consciência de olhar a vida pelo ponto de vista das minhas fraquezas. E aí o que vai acontecer? Vai ter ameaças, não tem como não ter ameaças na minha vida. Mas quando eu começo a olhar a vida num ponto de vista da minha verdade, que eu não só tenho como qualidades, virtudes, talentos, habilidades, e olho o desafio, olho com uma grande oportunidade de voltar para dentro e me transformar. Então, autoconhecimento, pessoal, muitos perguntam assim, mas o que é autoconhecimento? O que é autoconhecimento? O que é autoconhecimento? Autoconhecimento é isso. Autoconhecimento é você ver esses quadrantes, né, que é o SWOT pessoal, ver esses quadrantes e trazer para mim uma grande oportunidade da minha vida. E aí eu falo assim, pera lá, então posso sim escolher ter melhores decisões no ato das minhas escolhas e resultados mais positivos para mim e para os outros? Sim, mas com qual condição? Qual condição, pessoal, que eu posso fazer isso? É refletir. É refletir antes de agir. Porém, por estarmos com nossos pensamentos tão perturbados,
com tantas situações que vêm na nossa história, porque nada, esse repentino que aconteceu nas nossas vidas, fez com que perdêssemos um pouco o planejamento, o controle, porque é desafiador. É desafiador. Acolho vocês, que vocês estão pensando aí desse lado de lá, que é desafiador. Eu acolho, precisa de muito poder de se moldar às situações, muito poder de enfrentar, muito poder de observar, muito poder de, largar. Precisa. Mas se eu não parar para refletir, sabe o que vai acontecer? Eu vou viver uma vida ainda na infantilidade da minha consciência, ou mais ainda, viver uma vida de uma consciência adolescente, que é pela impulsividade. Então, quando nós vivemos pela impulsividade, gera muitos sentimentos de que eu não estou agindo de forma correta, porque no fundo, a gente fica com sentimentos às vezes de culpa ou com alguns sentimentos de que a gente poderia ter feito diferente, enfim, vários sentimentos. E reflexão exige alguns pontos que vamos compartilhar agora. O primeiro ponto que nós temos que entender que eu cheguei nesse momento da minha história muitas vezes perdidos. Muitas vezes cheguei numa situação meio desanimador, mas uma das coisas que nós necessitamos trabalhar é uma das inteligências extremamente importantes na nossa história, que é a inteligência emocional. E o primeiro passo para essa iniciativa é trabalhar o entendimento de que as emoções, elas são estimuladas não só pela minha vida externa, por isso que aconteceu repentinamente, mas elas são estimuladas pela minha vida interna. Não só as emoções, mas as minhas palavras, os meus atos. Então, quando eu estou com essa inteligência emocional mais equilibrada, mais serena, eu vou lidar com as escolhas e com as respostas que eu tenho que dar com o seguinte sentimento: o sentimento do autorrespeito. O sentimento do autorrespeito de que, sim, eu tenho alguns pontos frágeis a serem transformados ou lapidados, mas eu posso parar e refletir. O que eu quero dessas minhas escolhas? Mas, como tudo está tão rápido na vida, como as pessoas estão cobrando tanto, essa coisa de andar com um celular, que é um computador dentro das nossas bolsas, e tudo está rápido, e se não tiver rápido a gente já se irrita, eu acho que também preciso dar respostas para a vida nessa mesma loucura que a vida está. Não, pessoal, eu não preciso. Eu preciso, sim, ter tal autorrespeito e perguntar para mim mesma: que resposta eu quero dar para essa situação? O que eu quero fazer? Então, com isso, eu começo a lidar em perceber que muitas das coisas que ocorrem na minha vida são grandes ilusões.
Eu posso achar que eu tô lá, surfando, né? Nossa, pegando várias ondas, né? Fazendo várias coisas maravilhosas com o surf, com aquela coisa maravilhosa, com aquele oceano, e eu tô lá. Quando eu percebo, eu começo a bater, né? Nas paredes, no chão, eu falo assim, epa, aonde eu vim parar? E às vezes a gente para em grandes ilusões. E essas ilusões traz para nós uma falsa alegria, falso amor, falsa realidade. E a gente sente que está ali, segurando, espremendo as coisas. E nada, a gente está perdida. Outra coisa muito interessante que traz para nós um certo desequilíbrio é quando também nós deixamos o ego do personagem diminuir o autorrespeito da alma. É desafiador? É muito desafiador, porque nós ficamos tão presos na identificação do personagem, achando que eu sou mãe, eu sou esse corpo, eu sou isso, eu sou aquilo, do limitado da consciência, das percepções limitantes que eu agarrei, que isso faz com que eu haja conforme esse ego. Eu começo a me distanciar de perceber que eu tenho direitos de escolher como eu quero viver a minha vida. Porque então eu fico envolvida aos cenários mundial, aos cenários nacional, ao cenário estadual, ao cenário da minha cidade, ao cenário do grupo de pessoas com quem eu convivo e muitas vezes ao cenário da minha mente subconsciente. Então, sair dessa pressão que o ego cria em nós, fazendo a gente diminuir, fazendo a gente perder o nosso autorrespeito de que eu tenho a soberania daquilo que eu quero para a minha vida. Então, eu crio em mim a seguinte consciência. A gente vai cansando, sem perceber, quando vê, já não se importa mais. Por quê? Porque é muito pesado viver sobre uma verdade irreal, que são as ilusões. É muito pesado viver um ego que sempre quer mostrar para mim que eu não sou nada. Pontos positivos? Ah, você tá louca, Nádia. Você não tem nada de pontos positivos, não. Talentos, virtudes e qualidades, habilidades. Mas sabe o que você tem? Você tem esse ponto negativo, você tem esse ponto negativo, você tem esse ponto negativo. A vida é uma ameaça, a vida é uma ameaça. E aí a gente fala assim, não, eu não quero ficar cansada. Eu quero... Bora lá, levantar desse assento do medo, dessa ilusão, dessa ignorância e projetar que eu tenho o comando da minha vida. A minha vida está sob o meu comando. E aí, ó, corta todos os fios que me amarram, né? Eu começo a perceber que a soberania é a minha real verdade. Eu começo a perceber que, vamos, levanta, pessoal. Eu digo não só para mim todos os dias, mas eu digo para o mundo. Bora, pessoal. Vamos ser felizes. Vamos usar os desafios
por uma grande oportunidade de olhar para mim mesmo, não me ameaçando de que eu não dou conta, mas olhar para mim mesmo e falar assim, Nádia, eu falo, qual é a oportunidade que você vai fazer do seu dia para melhorar suas habilidades? Ou enaltecer seus talentos? Ou aquelas coisas meio assim, poderosas, né? Aquelas forças que você tem, elas não estão sendo muito ativadas. Vamos ativar, Nádia? E eu falo para vocês, meus queridos, vamos ativar a nossa potencialidade, que é inata, mas que está adormecida. E eu quero compartilhar com vocês, vou interromper minha compartilhar e vou parecer grande, porque eu quero falar para você aí que está na sua casa. Eu quero falar não só para você, mas eu quero falar para todos que estão aí com você. Nós estamos num tempo maravilhoso. Sim, não sou cega, não sou de assistir televisão, né? Porque eu acho que a minha mente aqui, meu templo interno é sagrado, não dá para pôr muita coisa que está vivenciando esse mundão, não. Mas eu leio, né? Vou lá, vejo o que está acontecendo, pesquiso, converso. Mas eu quero compartilhar com você que esse momento, ele é tão maravilhoso porque ele vai nos dar a oportunidade de a gente perceber onde eu posso melhorar para fazer melhores escolhas. Então, com isso, volto aqui para o meu compartilhar. Que a primeira coisa que eu preciso fazer é perceber qual é o seu propósito, ou quais são os seus propósitos. Porque quando a gente sabe o que a gente quer, se eu quero ainda ficar infeliz, triste, angustiada, depressiva, enfim. Eu não estou nem falando de propósito de trabalho, de propósito de relacionamento, propósito disso, daquilo, eu estou falando propósito em seu interno, o que você quer para você? Eu quero ser feliz. Eu quero continuar com um dos meus talentos e habilidades, que é entusiasmar, motivar as pessoas. Mas para isso, eu não devo, em hipótese alguma, fazer escolhas que a multidão faz. Eu tenho que fazer escolhas que eu estou querendo para a minha vida. São escolhas que eu estou querendo como meu propósito de vida. Não é porque a multidão vai para um lado que eu também tenho que ir. Não é porque a multidão vai para aquela direção e falando para mim, venha Nádia, ou elas me puxam pela minha marionete, ou ela me puxa me trazendo simplesmente um olhar de ameaças. Não. Eu quero fazer escolhas do meu propósito interno, que eu tenho certeza absoluta que o meu propósito interno, com certeza deve ser o propósito de muitos de vocês aí. O propósito de ser feliz, o propósito de ter uma vida com qualidade, o propósito de ter uma vida plena de harmonia e paz, o propósito de ter amor, não ter amor dos outros ou de relacionamento, que isso já é uma escolha de dependência, não que a gente não deva, mas quando eu começo a me amar, quando eu percebo que cada coisa que eu faço, com cada pessoa que eu converso, com cada atividade que estou ali desempenhando, for com amor, quando eu escolho isso para a minha vida,
essa cura da alma é o amor. E quando eu escolho, eu tenho certeza absoluta que eu vou ter muitas pessoas à minha volta também desempenhando amor, e eu também estarei no coração delas. Então, para isso, pessoal, eu preciso trabalhar algo muito importante dentro de mim. Quem realmente eu sou? Quem sou eu? Então, essa imagem de abrir os braços e dizer assim, quem sou eu? Com certeza, eu vou entrar como uma lagarta dentro de um casulo e vou querer me libertar e ser uma linda borboleta. Uma borboleta colorida, cheia de purpurinas, cheia de brilho, cheia de alegria, cheia de entusiasmo. Porque eu não sei se vocês sabem que a lagarta já está no DNA dela, que ela tem que chegar um momento da história dela, entrar dentro de um casulo, quer dizer, entrar dentro do casulo não, ela que mesmo faz o casulo dela, né? Mas fazer aquele momento de metamorfose. Então, quando eu trabalho nessa percepção de que eu sou um ser muito especial, que eu sou um ser eterno, que eu sou um ser que tenho domínio sobre a minha história. Porque uma coisa, pessoal, nós estamos aqui como um hóspede nessa hospedaria chamada Terra. E por sermos um hóspede e nos hospedando nessa hospedaria, onde há regras e leis, esse hóspede, ao chegar aqui, ele fica preso a leis daqui da Terra. A lei da gravidade, a terceira lei de Newton, toda ação tem sua reação, ou a segunda lei da termodinâmica, que tudo que começa, tudo que é novo, vai se depreciando. Então, tem várias coisas que eu fico presa às regras daqui, dessa hospedaria. Mas eu preciso perceber que situações externas podem me aprisionar. Mas ninguém pode aprisionar quem eu sou. Ninguém pode aprisionar como eu quero viver a minha história. Como eu quero agir perante as minhas escolhas. Então, quando eu começo a perceber que todas as escolhas têm consequências, mas eu vou agora usar a borboleta para fazer as minhas escolhas e não mais a lagarta que fica só ali, comendo, para poder se fortalecer e voltar-se para a sua tarefa da metamorfose. Então, eu preciso entender algo, pessoal, que está no momento de eu largar essa gravata, né? Soltar esse paletó, ou mesmo perceber que está na hora de não só viver em função dos meus papéis, mas sim abrir a minha consciência, expandir a minha história, expandir os meus pontos de vista, sair da caixinha, do quadradinho que eu trouxe das experiências da minha existência passada. Então, quando eu sentar não quer dizer sentar fisicamente, mas sentar é parar de ficar tanto lá para fora, mas iluminar
o meu terceiro olho, que é o olho da consciência. E aí, naturalmente, eu vou me tornar uma pessoa inteligente. Por quê? Porque quando eu uso a consciência que temos de nós mesmos, nós podemos perceber o quanto inteligentes somos. E a partir daí, quando eu começo a viver essa inteligência, a ter mais controle sobre mim, o que vai acontecer? Eu vou me tornar uma pessoa iluminada. Eu vou me tornar uma pessoa equilibrada. Eu vou tornar uma pessoa onde eu vou estar nesse eixo. E aí, eu vou começar a olhar a vida não mais com um ponto de vista do ego, ou com o ponto de vista das ilusões. Nem vou mais ver a vida, ou melhor, viver a vida presa nas marionetes. Mas eu vou começar a olhar a vida, respirando a vida, respirando essa consciência expansiva. Vou olhar a vida como grandes oportunidades. Vou olhar a vida na conexão com um ser maior. Onde esse ser maior, que vocês podem chamar da fé que vocês possam ter, mas eu posso dizer que para mim ele é meu pai. Esse meu pai é que faz a minha história ser vivida com tanta vontade de vivê-la. E quando eu começo a ter esse eixo pleno e completo de consciência, eu posso dizer para vocês, todas as escolhas, sim, têm consequências, todas. E agora é o momento que nós não devemos mais agir de forma que depois eu tenha que correr atrás do prejuízo. Porque a vida é como um bumerangue. Você solta, mas eles estão vindo tão rápido. A vida está tão rápida que toda ação que gera uma reação já chega e bate na sua porta. Você jogou essa ação? Nossa, eu joguei? Não, acho que foi o vizinho. Não, está aqui. A reação das suas atitudes, dos seus pensamentos, de suas palavras e de suas ações. Então agora é o tempo de levar a esperança para a humanidade. Agora é o tempo da gente trazer para nós um momento de acumular bênçãos, acumular coisas boas na nossa vida. Agora é o momento de dar felicidade e tomar felicidade. Agora é o momento de fazer grandes escolhas. Porque é desse momento que o eco da eternidade vai ecoar. E é você que vai ouvir pela eternidade o que você tomou de atitude, de escolhas agora. Lembre-se, nós estamos semeando e nós vamos colher esse plantio que estamos fazendo agora. Então eu quero finalizar o meu encontro e vou me colocar de novo na tela cheia. Espera lá, pessoal, eu estou aqui prendendo. Opa! Eita, que eu consegui rápido. Então, vou deixar para o nosso querido Ricardo compartilhar alguns pontos que estão aí no chat. E eu desejo a todos, pessoal, boas escolhas.
Olá, Ricardo. Oi, Nádia. Te agradece a Nádia pela ótima palestra. Tiveram duas perguntas que surgiram e pelo tempo vão ser essas duas perguntas para você poder estar compartilhando. A Nádia vai também conduzir a meditação final e a gente vai anunciar também no final um congresso online de meditação que vai acontecer na próxima semana, que a Brahma Kumari está organizando. Mas primeiro, então, passar essas perguntas para a Nádia. A primeira delas, como saber se vem do ego o desejo de exercer certos papéis, por exemplo, o de ser mãe ou de ter determinada profissão? Eu vou falar para vocês a minha própria experiência, né? Como eu sou, como eu compartilhei já com vocês que eu tenho uma filha, né? Tenho netos, etc., né? E também sou profissional. Além de estar aqui nesse trabalho, também sou profissional. Eu percebo que muitas vezes eu vou pelo ego. O ego do medo, ou o ego do apego, e o resultado daquelas escolhas ou daquelas atitudes, elas não trazem satisfação. Eu vou lá, desempenho aquele momento com os meus familiares, ou eu vou fazer alguma consulta, algum atendimento, mas se eu estou pela arrogância, ou eu estou pelo apego, ou por necessidade dos medos que rondam a nossa consciência, o resultado não é satisfatório. Então, eu posso já começar a fazer essa autoverificação. Os resultados das escolhas que eu estou fazendo, tanto no campo familiar ou no campo profissional, eles estão trazendo para mim satisfação, mas a satisfação do coração? Ou eu estou ainda num emaranhado de necessidades, de expectativas ou de frustrações que eu quero e preciso daquilo? Então, eu acredito que isso vai facilitar você perceber se você está querendo desempenhar esses papéis para quê? Para a alma, para a sua existência eterna e ilimitada, vai te dar uma sensação de preenchimento, ou vai ser algo que vai ainda aflorar em você algumas frustrações? Ok, mais uma pergunta. Como fazer para nos sintonizarmos com as nossas virtudes, com os nossos pontos fortes? Ah, que legal, né? Tem várias maneiras, algumas delas são, primeiramente, aceitar os elogios. É engraçado, né, pessoal? A gente fala assim, alguém fala assim, nossa, você fez muito bem tal coisa. Ah, não, isso, não. A gente parece que não gosta de aceitar elogio. Então, quando alguém te elogiar, você aceite, mas aceite não no ego, mas aceite naquela serenidade de perceber que, olha, eu tenho realmente esses pontos fortes de virtudes. Então, um dia, bem rapidinho, hein, pessoal? Um dia eu fui fazer um trabalho e eu pedi para uma pessoa, né, num atendimento, que ele tinha que ver nele 10 qualidades. Ele falou assim, você está louco, Nádia, que eu vou ver em mim 10 qualidades. Olha, se chegar na segunda, terceira, e olhe lá. Aí eu compartilhei com ele assim, o que você gosta de fazer? Aí ele compartilhou comigo que ele gosta de viajar. Então quando você vai viajar, você faz o que para quando você for viajar? Eu vou ver o carro, eu vou ver se tenho dinheiro no dinheiro, ou compro passagem. Enfim, ele descreveu várias coisas para mim que ele faz quando vai viajar. E eu perguntei para ele, para lá, vamos pensar então. Você está indo viajar? Tô. Então vamos pensar. Então para você ir viajar, você planejei. Para ir você viajar, você colocou o quê? Poupou dinheiro. Poupei. Para você ir viajar, você organizou sua mala, suas bagagens, etc. Fiz. Enfim,
A gente tem tantos talentos, tantas virtudes, tantas habilidades no nosso dia a dia que a gente não consegue achar porque a gente faz no piloto automático. Mas nada, até cozinhar, você tem que ter qualidade, tem que ter virtudes, tem que ter talentos. Então, para você que fez essa pergunta e para todos, vamos começar a pensar, quando eu faço alguma atividade, mesmo se seja na minha casa ou no meu local de trabalho, não importa, vai discriminando, vai anotando no papel de uma atividade, quantas qualidades, talentos, habilidades e virtudes você precisou desempenhar para chegar a desenvolver aquela atividade. Eu tenho certeza absoluta que vai ter 10 de cada quadrante. Habilidades, talentos, virtudes e qualidades. Eu tenho certeza que vocês vão falar assim, uau! Eu não conseguia perceber que eu tinha tantas coisas boas dentro de mim. Sabe por quê que a gente não consegue perceber? Porque a gente só fica na lamentação e na reclamação das dificuldades, das nossas fraquezas. Ou melhor, a gente fala assim, esse defeito, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas não é verdade. Então comece a fazer a lista. Eu tenho certeza que vocês vão achar muitas coisas muito legais de vocês. Então, surgiu mais alguns comentários, mas pelo horário vai ter a meditação final, que a Nádia vai estar conduzindo. Antes da meditação final, compartilhar aqui sobre esse evento muito especial que a Brahma Kumari está organizando na próxima semana, que é o primeiro congresso online de meditação Raja Yoga, que vão ter 3 dias, dia 29, 30 e 31 de maio, sexta, sábado e domingo, com 4 palestras em cada dia. Vão ter 12 palestras no total, incluindo um palestrante da Índia, um cientista, que vai falar dos benefícios da meditação sob a ótica da ciência, da meditação Raja Yoga. Então, todos são convidados. Aqui na tela está o site, né, do evento, mas no site da Brahma Kumaris vocês encontram informações também. E, após a palestra, vocês vão receber um e-mail com o link, com mais detalhes. Muitos já receberam por e-mail, está no nosso Facebook, Instagram também. Então, os eventos da semana que vem estão ligados a esse congresso. Semana que vem não tem essa palestra específica das 6h30, mas a gente vai estar oferecendo diversas palestras. Então, às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 6 da tarde e às 8 da noite. Isso na sexta, no sábado e no domingo. Então, passar a palavra para a Nádia para conduzir a meditação final e compartilhar algumas palavras finais. Então, a palavra final que eu quero dizer para vocês é: vamos para dentro, vamos perceber como estão nossos pensamentos, vamos perceber como que está a minha forma de viver a vida. E para isso eu convido vocês a sentarem de uma forma que vocês fiquem com a coluna ereta. Vamos entrar nesse processo de respirar de uma forma profunda. Vocês vão perceber que vocês estão dando comando para a sua respiração ser profunda. Eu respiro profundamente. Ao inspirar e ao expirar, percebo o batimento cardíaco, percebo todo o processo da minha respiração no corpo, dando vida. Respiro tão profundamente que vou deixando toda a tensão que posso ter tido no meu dia a dia, ou que eu possa trazer na minha mente subconsciente, e sentir que
muitas vezes estamos perdidas ou perdidos. Ao respirar e dar atenção à minha consciência que gera pensamentos e sentimentos, trazendo para mim uma atitude de pontos de vista de como eu vou ver a vida, como eu vou me relacionar, como eu vou me interagir. Faço disso uma grande oportunidade de querer me alimentar não mais com esses pensamentos corriqueiros, pensamentos sem substância, pensamentos nem negativos, eu posso dizer, mas inúteis e comuns. Eu respiro e coloco para mim pensamentos mais puros e sagrados. E eu começo a afirmar e dizer para mim mesma, é como se fosse uma conversa comigo. Esse diálogo interno, dizendo para mim, eu sou um ser de luz. Eu sou um ser muito especial na história da vida, do papel que eu estou desempenhando com outros atores coadjuvantes. Eu sou um ser de paz. Eu sou um ser sereno. Eu sou um ser capaz, um ser forte. E ao trazer esses pensamentos afirmativos de uma postura de consciência mais pura e elevada, dando para o personagem sentimentos e realizações que eu sou um ser iluminado ou iluminada. Eu sou um ser que a minha consciência se expande e nada mais traz para mim reflexões que não seja aquilo que sou. A partir desse momento que eu sinto internamente essa luz vibrando, me iluminando, através de uma percepção mais positiva de pensamentos sobre mim mesma, saindo da casca do ego e entrando na profundeza do meu ser, eu também quero iluminar outras pessoas, mas para isso eu tenho que me conectar com o Ser Supremo, que é Deus. Quando eu entro nessa ressonância da minha verdade, me despindo do personagem e só experimentando a essência de quem eu sou, eu me conecto a uma ligação vibratória de energia de luz, onde eu direciono a minha consciência nesse fio dourado com Deus, que está além desse mundo da ação, onde a sua morada é o seu lar e é também nosso lar. Então, ao lembrar de Deus como um ser imortal, eterno, que está além das percepções humanas, que é um ser que tem sua identidade, que é um ser que tem sua consciência pura, porque nunca entrou num processo de nascimento e renascimento. Esse ser como um sol que brilha eternamente e que me acolhe,
que dá os seus braços de raios de luz, me trazendo poder e força para fazer melhores escolhas na minha, na nossa história. Então eu me entrego a essa luz, porque também sou uma estrela brilhante. Eu sou filha desse Pai maravilhoso. E ao ser essa filha, ao conectarmos com esse direito de tomar de Deus aquilo que Ele tem de melhor, eu quero doar para o mundo. Então, nesse momento, também me torno uma estrela brilhante que brilha para a humanidade, junto com o sol espiritual, que é um brilho de uma intensidade de poder, uma intensidade de força. Então, nesse momento, meus queridos, vamos vibrar esperança para a humanidade. Vamos vibrar que esse mundo, esse planeta, se está passando por desafios, todos, nós podemos sair dessa situação e vamos iluminar todas essas pessoas que estão passando por desafios muito desafiadores. Vamos dar poder, força, para que eles possam sentir que eles estão sendo cuidados por Deus e por todos esses filhos que saem do síndrome do avestruz, olhando a vida só dentro do seu buraquinho, e coloca as asas dos pensamentos de elevar o mundo com boas vibrações de luz, na conexão com Deus, iluminando, vibrando luz dourada, de ânimo e entusiasmo, e a luz branca da esperança e da paz. Respirem profundamente e diga para si mesmo: eu sou um ser de luz que está sob o todo de proteção de Deus, que me ilumina e que também posso iluminar o mundo através das asas de pensamentos mais puros, sagrados, trazendo para cada um de nós a paz. Eu sou um ser de paz. Respirem por alguns segundos apenas. Vamos ficar nesse silêncio, nesse estado de reverberar uma luz intensa em volta de cada um de nós, de paz, de amor e do acolhimento que esses raios de luz do Ser Supremo me aquece, me acolhe e me ampara. Om Shanti.